Olha, Fábio Cuba, não é que política pode funcionar? Assim, se em vez... Aí nem é em vez, há um invés mesmo, que é o contrário, né? Reinaldo, qual a diferença de em vez e ao invés? Nós vamos dar um momento cultural para você. E essa é importante, que muita gente exatamente. Momento cultural. O em vez é quando você diz em vez disso, aquilo, e você tem várias alternativas. E a escolha que você fez não é contrária à outra. Entendeu? Sei lá, você está diante de vários sabores de sorvete e tal, e aí você toma o de cereja, morango, e fala assim, não, toma outro, né? Não, agora em vez disso eu vou escolher aquilo. Mas você pode escolher um monte de outras coisas. Em vez de uma blusa azul, eu vou pegar uma vermelha. Pegar uma vermelha hoje para variar e tal, não sei o quê. O ao invés é o contrário. Contrário, quando você quer passar a ideia contrária. Entende? É essa a diferença. Né? Então, assim, não, ao invés de subir, você tem que descer. Contrário, subir e descer. Não é invés, você não tem alternativa. Cor, por exemplo. Né? Agora, quando você tá cor, não tem uma cor oposta a outra. O preto e o branco, mas aí a ideia já é... Só para Damares, originalmente, né? Azul e rosa. Aí tem a Damares, exatamente. A Damares, aí é o invés. Aí é o invés. Essa é uma boa. A Damares, ela destrói até a gramática. Ela transforma aquilo que é um invés num ao invés, né? Na sua ignorância alastrante. Dela e de outros. Né? Nós vamos aqui cuidar de vários assuntos. O mais grave, obviamente, é a fala do coronel Aginaldo, comandante da Força Nacional de Segurança, que se comportou como líder sindical, subiu em palanque, que aplaudiu amotinados armados. Isso é grave, sim, isso tem desdobramentos, isso tem bastidores. Nós vamos trazer tudo isso para vocês. E tem a questão política, que eu estava falando quando fiz a digressão gramatical, né? Que, Fábio Cuba, sim, ao invés de você chutar a canela dos políticos, melhor conversar com eles. Porque a política é legítima. A política é legítima. E dá certo, né? Exato, e a política não é o território... Nossa, como a gente é inteligente. A política não é o território do ao invés. A política é o território do invés. São várias alternativas. Em vez disso, aquilo, em vez daquilo, isso, em vez daquilo... Não é ao invés. Ou é isso, é aquilo, é isso, não, vamos na porrada. Não! Não! Dá para fazer política sem isso. Porque isso contribui para prejudicar o país, não para ajudar o país. Vem você falar, não, eu sou muito duro em muita coisa. Quando eu percebo gente... Mas é interessante hoje, pegando essa sua ideia, vivemos no Brasil a política do ao invés... Isso. Ao invés da política do invés. Do invés, exatamente. Vivemos a política do ao invés da política do invés. Entenderam? O Fábio foi fundo agora. Isso aqui, Bolsonaro, nessa hora, já saiu correndo porque deu aquela vontade de comer grama, que ele não aguenta, né? Ele fica dá aquela fome, né? Então, olha aqui. Dá pra... mas você é muito duro, você bate demais. Eu bato demais quando a pessoa agride o meu livrinho, a Constituição. Eu bato demais quando o ministro da Justiça, em vez de se comportar como ministro da Justiça, se comporta como um político pistoleiro de ideologias. Aí eu bato fundo. Eu bato muito quando um militar, ao invés de cumprir a sua função, que é garantir a Constituição, acaba flertando com a bagunça. Aí eu bato. Porque o meu padrão é a democracia. Todas as brigas que eu tive com o PT ao longo de 13 anos no poder, e antes, quando eles nem estavam ainda, todas elas tiveram relação com o padrão democrático e aquilo que eu entendo ser democracia. Aquilo que você entende ser democracia, o que você entende não é subjetivo, não é, está na Constituição. Está na Constituição. Quando vocês virem este comentarista se desbordar do que está no texto, então apontem. Porque quando há algo no texto de que eu não gosto,
eu peço para mudar. Eu peço para mudar segundo as regras do jogo. Porque tem regra do jogo também para mudar. Isto é ser um conservador. Conservador de instituições. Me peguem em algum momento flertando com bagunça para ver. Não há. Não há, eu não faço isso. Hã? Não na democracia. Na tirania, desrespeitar a lei é um dever. Desde que não se pratique terrorismo. Né? Vitimando inocentes na sua luta. Na tirania, desrespeitar a lei é um dever moral. Na democracia, o dever moral é respeitá-la e, quando ela não for boa, lutar para mudá-la. O que há de tão complexo no que eu estou dizendo? Olha aqui. Vai triunfar a vontade original do Congresso? Não vai triunfar a vontade do Bolsonaro? Não, vai ser um 50-50 aí. Que nasce da negociação. O governo até tentou flertar com o confronto, e eu nem estou falando da coisa da semana passada, mesmo agora dizendo assim, não, a Câmara vai derrubar o veto, mas o Senado não vai. O problema, queridos, é que mesmo que o Senado não derrube o veto e, portanto, ficasse valendo a vontade do presidente, vale a pena você ter uma Câmara conflagrada contra você? Não. Há outras votações pela frente. Obviamente não. Tá aí. A conversa é possível, o entendimento é possível, sempre foi possível. Mas não, ao invés disso, vai um general Heleno e chama o Congresso de chantagista. Era numa solenidade privada. Não, ele estava no ambiente público com uma transmissão preparada pela turma do presidente. Ninguém invadiu o celular ou o telefone do ministro. Ato contínuo, o presidente, né, dá piscadelas para a bagunça. Vai ter uma manifestação agora, dia 15 de março, programada por fascistoides, por gente que não respeita a democracia, contra o Congresso e contra o Judiciário. Na linha, deixem o presidente governar. Olha, o próprio presidente, talvez, quando diante do espelho, dirá: não, pelo amor de Deus, não me deixem governar. Eu quero governar com o Congresso. Que a reforma da Previdência, por exemplo, foi o Congresso que fez. Mas esse orçamento impositivo aí, isso foi aprovado pela base do Bolsonaro. A discurso do do Eduardo Bolsonaro, aplaudindo e dizendo que não era derrota do governo. Já demonstrei aqui. Eu, à época, Fábio Cuba, escrevi 6 posts dizendo que o governo foi derrotado. Vem o Eduardo e diz: não foi derrota nenhuma, o Jair apoiou tudo. Aí os bolsonaristas vieram para cima: tá vendo, idiota? Bom, quem não sabe que tirar dinheiro para o livre manuseio do governo é uma derrota para o governo? Eu fui contra isso em 2015 no governo Dilma. Quem votou a favor foi o então deputado Jair Bolsonaro. E o já deputado Eduardo Bolsonaro. Como não disse conselheiro Acácio, mas o adaptou o ex-vice-presidente Marco Maciel, as consequências vêm depois. Não é isso? Você faz determinadas escolhas e as consequências vêm depois. E aí então sai chutando a canela do Congresso. Sai criando crise. Sai produzindo, nem fake news, sai produzindo fatos falsos. Crispando e criando confusão. Aí se pergunta, em benefício de quem? Né? O presidente do Senado está agastado, porque, evidentemente, ele, lembrando sempre que o presidente do Senado, nós temos o presidente da Câmara e temos o presidente do Senado. O presidente da Câmara, sob certo ponto de vista, hierarquicamente, digamos, na hierarquia política, ele é superior ao do Senado. Por exemplo, vagando o presidente e o vice
assume a presidência o presidente da Câmara por um tempo, né? Por um tempo. Se esta vacância ocorrer nos dois últimos anos, o presidente da Câmara assume por 30 dias e se marcam eleições indiretas. Se nos 2 primeiros anos, assume por até 90 dias e se marcam eleições diretas. Se presidente e vice viajarem, o presidente da Câmara assume interinamente. Se ele também viajar, aí sim vai para o Senado. Mas nessa hierarquia, o presidente da Câmara está acima. Mas em outras está o do Senado. Por exemplo, o presidente do Congresso Nacional, porque existe a Câmara e existe o Senado. Juntos, forma-se o Congresso Nacional. Quem preside o Congresso Nacional? É o presidente do Senado. Tanto é que nas sessões conjuntas, Câmara mais Senado, quem preside a sessão é o presidente do Senado. Então, o presidente do Senado fala pelo Congresso, porque ele também é presidente do Congresso. O que o Alcolumbre andou dizendo? Detalhe importante nessa história toda, Reinaldo. Na véspera dessa votação no Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros, entre eles Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. O assunto, claro, foi orçamento impositivo. Alcolumbre foi o único chefe de poder que não se manifestou publicamente sobre a informação de que Bolsonaro compartilhou vídeos convocando para as manifestações contra a Câmara, o Senado, o Supremo. Ontem, no entanto, ele teria subido o tom nessa conversa com Bolsonaro. Segundo informa a reportagem do jornal Estado de São Paulo, Alcolumbre teria avisado ao presidente que não vai mais tolerar ataques contra o Congresso. Depois disso, ele teria adotado um tom mais conciliador. Segundo interlocutores, o senador pediu andamento às pautas econômicas e afirmou que o Congresso sempre esteve de portas abertas para um bom convívio com o Executivo. Olha, o que significa não tolerar mais? É claro que o presidente do Congresso, do Senado, ele não vai chutar a porta do presidente da República. Apenas você cessa a interlocução. Você cessa a interlocução. O governo, porque a política, queridos, a política tem, e é normal e é certo que assim seja, a política tem os canais de diálogo normais, você manda um projeto, você conversa, você marca uma audiência. Mas tem também, digamos, tanto os pedidos como os embargos auriculares, né? Aquele feitozinho ao pé da orelha. Você pega o telefone e diz, ô Alcolumbre, vê aí, conversa com o pessoal aí, porque não sei o que e tal. O Alcolumbre pega o telefone e fala, ô presidente, assim não dá, vamos tentar, né? É normal isso. Isso não é proibido. Né? Olha o que você diz, não vou tolerar mais, chega a interlocução então. Vocês vão escolher chutar a nossa canela? Vocês vão escolher chutar o nosso traseiro o tempo inteiro? Daqui a 12 dias haverá uma manifestação e agora eu acho engraçado que alguns bolsomínios que se querem soft, né? Que se querem soft, que se querem mais maneiros. Não é contra o Congresso, é a favor do Bolsonaro. Uma ova, uma banana para vocês. Vai ter gente lá pedindo o fechamento do Congresso. Eu não caio nunca nessas conversas. Lembra a época dos Black Blocs? São Paulo, Rio, que eu lembro que as esquerdas diziam, nós não temos nada com isso. Eu dizia, não tem? Então censurem. Então digam, então se manifestem e digam, não são manifestantes, são bandidos. Nunca falaram isso. E aí criaram, à época, uma estratégia malandra que consistia no seguinte, e eu apontei. Lá, cheio de black bloc nas manifestações, de gente mascarada, e aí alguém dizia, a manifestação acabou aqui, hein? Só um ingênuo, um quadrúpede não estava percebendo que é o seguinte, até aqui nós mandamos, agora virem-se. Isso valia como senha do agora quebra. Que foi um período em que setores da esquerda, com particularíssima estupidez, acharam que aquele tipo de confronto era útil para derrotar o poder burguês, ou sei lá que outra polícia. Deu no que deu, né? Olha, o tio Rei escreveu tanto isso, falou tanto isso no rádio, tem livro dizendo, olha, isso acende a extrema-direita, hein?
Sabe por que eu falava isso? Primeiro porque é lógico, e segundo porque eu já sou velho. Terceiro porque eu estudo, ainda que não fosse velho, não sou tão velho assim também. Um gatoso. Um gato idoso. Quando você vai para esse tipo de extremismo, você acende o outro lado. Não viram aqui em São Paulo? O MPL, Movimento Passe Livre, não foi pra rua e quebra e não sei o quê, não é pelos 20 centavos, socialismo da roleta, e vamos lá, e vamos pro pau, e vamos pro pau, e vamos pro pau. 3 meses depois, quem tava na rua era a extrema-direita. Né? Então, precisa tomar muito cuidado com essas maquinações, né? Achando que tem o controle da história.